E aí, pessoal, Luan Felipe, aqui da Econotec SLZ, reagindo a mais um lançamento aqui da ZBlaze, dessa vez ZBlaze Stratos 2 Ultra. Recentemente também eu reagi ao outro lançamento da ZBlaze, que foi o ZBlaze Stratos 3 Ultra, e esse que eu estou mostrando para vocês agora já é o Stratos, ZBlaze Stratos 2 Ultra, na cor preta e na cor aqui prata, cinza, né? E hoje ele ainda não está disponível para comprar pelo AliExpress e nem pelo site ali da ZBlaze, tá? Hoje ele está disponível apenas aqui no site da Banggood, que é como se fosse um AliExpress também para importação. Para comparar para vocês, esse ZBlaze Stratos 2 Ultra ele está por R$ 581,67 mais impostos, enquanto o Stratos 3 Ultra ele está por R$ 465,32. Então ele está um pouco mais caro, significa que ele possui mais opções e mais funcionalidades, é melhor que o ZBlaze Stratos 3 Ultra, tá? Geralmente a gente pode pensar que por ser ZBlaze Stratos 3 Ultra ele seria melhor, mas não. Nesse caso, a ZBlaze deixou como o ZBlaze 2 Stratos 2 Ultra como melhor que o ZBlaze Stratos 3 Ultras, tá? Aqui para baixo a gente tem algumas informações a mais. A gente vai começar por aqui. Ó, que a gente consegue verificar, começando por aqui, que ele tem uma questão de resistência, tanto da tela, que é uma tela aí Ultra AMOLED HD com Corning Gorilla Glass, ele vai ter uma resistência à água de até 100 metros, ou seja, que é aqui o 10 ATM, tá? E vai ter aqui esse padrão de teste numa resistência militar, assim como o Stratos 3 também tem, que é esse 1000 STD 810H, que são uma série de padrões que a gente vai olhar mais para baixo, que envolvem temperatura, umidade, etc, tá? Aqui do lado, ele está mostrando que ele possui duas bandas, duas frequências de satélite, que no caso seria esse L1 e L5, ou seja, sinais de satélites que vão te dar uma maior precisão, além de ter integrado tudo isso o altímetro, o barômetro e aqui também essa parte de retorno de trilhas, que a gente vai ver mais para frente o que se trata, tá? Aqui ele fala que a gente consegue nadar, correr e escalar, tá? Porque ele tem mais de 170 modos esportivos, tem um reconhecimento automático de alguns esportes, tá? E também tem aquela questão aqui de natação em águas abertas, tá? Creio que pelo resistência à água, proteção de água 10 ATM, que é uma proteção melhor que 5 ATM, que a gente consiga sim fazer a parte de natação. Vocês conseguem olhar aqui que ele tem o Open Water Swim, tá? Que é a natação em águas abertas, triatlon e também a parte de montanha. A gente verifica que ele é um smartwatch que vai te dar muitas informações sobre seus exercícios, batimento, aqui a zona de batimento, passe, distância, entre outros, e aqui a parte também da que a gente ativa, né, no próprio smartwatch, a parte de reconhecimento inteligente de alguns esportes, tá? Aqui do lado, ele me fala que tem uma recém-atualizada plataforma de sensores que a gente consegue ver aqui, tá? Com isso, a gente vai conseguir, assim como em outros smartwatches, monitoramento 24 horas, 7 dias por semana, de oxigenação, estresse, é, batimentos cardíacos. Vai conseguir olhar também a qualidade do sono e aqui esse daytime naps, que no caso é a questão dos nossos cochilos. Então vai ser bem interessante que ele vai também monitorar os nossos cochilos durante o dia, que é uma coisa que eu bato bastante na tecla desses smartwatches mais simples, que eles não possuem no caso, não os smartwatches mais simples, mas os smartwatches aí da ZBlaze, Coolme, que eles não possuem esse registro dos nossos cochilos, só assim registro mesmo do nosso sono ali durante a noite, tá? Além disso, ele vai ter aqui o rastreamento de saúde feminina, tá? Aqui a gente está vendo sobre a bateria, a bateria que segundo ele vai durar até 60 dias, isso no uso quase usando nada para dar 60 dias, tá? Porque ele vai ter essa bateria bem grande de 500 miliamperes, e além de novos modos aí de economia de bateria. Aqui ele está falando sobre alguns outros aplicativos que o ZBlaze Stratos 2 Ultra ele vai possuir para nos ajudar aí no dia a dia, vai ser nosso parceiro do dia a dia. Aqui a gente verifica chamadas, clima, bússola, a questão de controle de música. Aqui creio que seja aquela teste de 3 coisas em um toque. No caso, em um toque você vai medir batimento cardíaco, oxigenação e seu estresse, além de outras coisas, tá? Bem aqui pode ser o altímetro. Aqui para baixo, o que a gente consegue verificar? A gente consegue verificar, vai ver o design, o que ele fala que é um design mais robusto, mais confiável e pronto para qualquer coisa, tá? Aí ele foi criado aqui para você fazer, além de exercícios mais tranquilos, porque utiliza o GPS também focado em montanha, é,
altas altitudes e outras tecnologias que vocês podem utilizar aí. E também utilizar junto com isso, nesses outros tipos de esporte, escalada, montanha, né? A questão do GPS, que ele fala aqui que é um fator que foi muito melhorado por conta daquelas duas novas bandas. E, se eu não me engano, ele vai ter 6 tipos de GPS, que eles 6 eles vão fazer uma triangulação de informações e vão te dar uma localização aí mais acurada, tá? Aqui ele vai mostrar pra gente que o smartwatch ele é formado por aqui 6 partes, tá? Aqui primeiro a parte da tela, uma tela Ultra HD AMOLED, que vai ter aí 1000 nits de brilho, ou seja, ele vai ser uma tela bastante brilhosa, até abaixo do sol bem forte, você vai conseguir olhar tudo que está ali na tela, tá? A parte 2 aqui, que é essa partezinha aqui do corpo dele, ele fala que é uma parte toda em metal, ou seja, ele fala que é como se fosse um metal único. Aqui vocês conseguem ver. Aí tem uns detalhes mesmo. Tem a questão aqui dos parafusos, uma imagem aqui, no caso, um texto que significa que aqui vai ser o acionamento de esporte, o outro que vai ser o acionamento do botão principal, tá? Aqui no terceiro ele fala que é um novo design, tá? Nada uau. A parte 4, que é a parte de dentro, ele fala que é uma plataforma nova, que ele vai se comparando com os modelos anteriores da Z-Blaze, tá? Porque eles vão fornecer aí como eu posso dizer para vocês, uma melhor adaptação dos componentes internos, tá? Tanto que a gente vai verificar que mesmo com 500 mAh de bateria hora, que é o que ele está indicando aqui, ele é um smartwatch bem fino. Então, a Z-Blaze fez ali a plataforma interna de um jeito que comportasse todos os elementos de hardware, tá? De forma bem para economizar espaço. A parte aqui 5 é a parte da bateria, tá? E ele fala que nessa parte aqui da bateria, ele vai ter um sistema de que vai fazer com que o smartwatch ele funcione até em temperaturas bem frias, de até menos 40 graus. Então ele foi feito também para temperaturas muito baixas. E aqui, essa parte por último aqui, ele fala que é formado por um aço inoxidável chamado de 316L, que aí vai dar mais robustez e mais resistência à corrosão. Então por isso que ele não fala lá em cima que você vai poder nadar, por exemplo, tá? Bem interessante. Isso aqui foi tudo que eu falei para vocês. A parte da tela, metal unibody, a parte aqui também do design lá internamente vai comportar todos o hardware, e aqui a parte da plataforma, e aqui a parte também que eu falei para vocês da modo de bateria com baixa temperatura, tá? E aqui a parte do aço. Aqui ele fala um pouco sobre os padrões, tá? Que ele foi submetido, que é esse 1000 STD810H, submetido a diversas condições mais extremas, tanto de calor quanto de frio e outras coisas, até para testar a alta durabilidade e também o desempenho nessas ocasiões, tá? Aqui ele fala feito teste de altitude, temperatura, alta, temperatura baixa, teste de umidade, teste de choque, tá? De queda e também teste de corrosão. Então a gente verifica que a Z-Blaze fez um smartwatch realmente feito para durar, tanto internamente quanto externamente, tá? Aqui a gente verifica um pouco a parte da resistência à água. Ele está falando que a gente pode mergulhar com esse smartwatch aí em águas mais profundas. Por quê? Porque ele tem essa questão do 10 ATM, que é até 100 metros de profundidade. Então você vai poder utilizar aí o seu Z-Blaze Stratos 2 Ultra em tarefas de natação, surf, esportes aquáticos como jet ski, por conta que ele aguenta esse tanto de pressão, até porque ele passou também pela questão daqueles testes para provar que ele é resistente o suficiente até para a questão de mergulho. Vocês verificam até que a Z-Blaze deixou aqui a imagem de um nadador justamente para deixar bem frisada essa parte, que você pode até nadar com esse smartwatch, tá? Creio que ele vai ter entrada e saída de áudio, então se você for comprar, eu não recomendo nadar tanto, porque também como é um relógio novo da Z-Blaze, que agora que eu acho que deve ser o primeiro, se não me engano, o primeiro relógio smartwatch da Z-Blaze que tem 10 ATM. Creio que o máximo que eu olhei ali foi um 5 ATM, que já não era para natação assim. Então tem que tomar bastante cuidado, tá? Aqui ele está falando sobre uma resistência aqui que dura, que é a parte mais da bateria, tá? Aqui ele vai mostrar pra gente que com o modo de economia de bateria no Ultra ele vai te dar até 60 dias, que eu acho bem difícil. No modo típico de uso, bem tranquilo ali, tela, olhar ali um pouco de notificações, ele vai te dar 30 dias, que é muita coisa. E no modo mais pesado de uso, utilizando GPS e outras coisas, a tela sempre acesa, ele vai te dar até 18 dias de uso, tá?
Aqui ele fala um pouco sobre ser o nosso companheiro para esportes no exterior, tá? Em ambientes mais complexos, como montanha, gelo e outras coisas. Por quê? Porque ele vai te dar, nesses locais, montanha, dentro de uma floresta, vai te dar localizações mais precisas, por conta daqueles 6 sistemas GPS, aquelas 2 bandas também de sinal. Tanto ele vai te dar um sinal, uma localização, mais uma rota mais precisa, assim como ele vai te dar algumas informações também, tá? Lembrete de, por exemplo, batimento cardíaco alto, estresse e outras coisas. Então ele vai ser realmente um ótimo acompanhante para você durante esses outros exercícios, vamos dizer assim, mais pesados. Que ele está falando um pouco sobre a parte do GPS, tá? A frequência dupla, que com essa frequência dupla você vai ter aí, mesmo como você estiver numa mata fechada ou em algum penhasco, alguma coisa, ele vai conseguir te dar uma localização, um posicionamento mais preciso, tá? Para você não se perder, por exemplo. E aqui ele conta com 6 sistemas de posicionamento por GPS, que é o GPS, GLONASS, Galileu, OSS, NEVIC e BDS. Lembrando que o Stratos 3 Ultra, que é o lançamento que está disponível já, ele só tem, se não me engano, 5 sistemas de posicionamento por GPS. E aqui é uma coisa que é bem interessante, tá? É o que ele fala aqui pra gente, que ele vai marcar aqui todo o percurso, ó, o percurso em laranja, onde a gente iniciou, e o percurso em azul é onde o último ponto que a gente estava, e aqui é o sistema que a gente está atualmente. O que ele te fala, que ele vai te dar de informação caso você esteja, por exemplo, utilizando o GPS. Ele vai te dar uma rota mais curta, do ponto que você está agora até o último ponto, que é justamente essa partezinha que ele vai te mostrar aqui, ó, com a linha tracejada. Então isso aqui é bem interessante para você não se perder. Então ele vai exibir uma seta apontando, tá? Bem com uma distância direta, a distância reta entre você e aonde você precisa chegar. Então isso aqui é bem bacana e vai te mostrar também aqui em cima, ó, quanto tempo falta para você chegar ali até onde você quer chegar. Aqui, para você não se perder, é um ótimo recurso. Ainda não tinha visto isso aqui num smartwatch da ZBlaze. Então, eu estou verificando que a ZBlaze fez realmente um smartwatch bem robusto. Vai te dar uma grande bateria, vai te dar sistemas de posicionamento GPS tão precisos que vão até te indicar em quanto tempo, em quantos metros você vai chegar até o local indicado, tá? Aqui é a parte que ele fala sobre você dominar seus instintos, utilizando funcionalidades como, por exemplo, a bússola, que ele chama de compasso, a parte aqui do barômetro, tá? É integrada, a parte aqui da altitude, para você verificar quanto está de altitude, até a parte aqui de informações sobre o clima. Vai te dar aqui o local, como está hoje, a parte de índice UV, e aqui se está moderado ou não, a parte da umidade e também a parte da qualidade do ar. Então, realmente é um smartwatch voltado para você fazer exercício, não só aquele exercício mais básico, como corrida na praça, uma academia, e também para exercícios mais fortes, mais para fora, né, vamos dizer assim. Uma caminhada, uma escalada, uma trilha, outras coisas. Aqui ele está falando ainda sobre a questão de você poder nadar, correr, escalar e outras coisas. Aqui embaixo, a gente já falou um pouquinho sobre os 170 modos de esporte, que inclui a natação em águas abertas. Aqui ele deixa bem frisado por conta daquele 10 ATM, tá? Então, aqui fala que ele foi projetado justamente para isso, tanto para ambientes abertos, ambientes fechados, na montanha, em outros espaços também. Por quê? Porque fora os sensores, ele vai ter algoritmos avançados, tanto de medição quanto de calibração contínua do GPS. Como ele tem aqueles 6 sistemas, tem uma calibração contínua, uma verificação contínua, ele vai te dar cada vez mais métricas detalhadas e precisas, tá? Aqui, mostrando um pouco sobre o modo esporte, aqui sobre o local, né, a rota que ele sempre faz, as informações completas e aqui a parte sobre reconhecimento aí inteligente de alguns tipos de esporte. Aqui ele está falando sobre a parte de natação, ainda ele está guardando muito essa parte de natação, está deixando muito frisado, que ele vai te dar algumas informações além, que ele fala aqui embaixo. Vai te dar a frequência cardíaca, vai te dar a parte de monitoramento de distância, o ritmo, a contagem de braçadas, bem interessante, a métrica chamada métrica SWOLF, tá? Que é a eficiência aqui de natação, tanto na piscina quanto em águas abertas. Então, você vai poder nadar, é o que ele está deixando aqui bem claro, tá? Lembrando, tomar bem cuidado com essa questão de água, tá? Que ele fala sobre a tela, que é uma visão
um display AMOLED HD, que vai te dar aqui, ele vai ser maior, melhor e mais brilhoso, porque ele vai te dar até 1000 nits de brilho, tá? Aqui ele vai ter o tamanho de tela 1.43, se eu não me engano é o mesmo tamanho de tela do ZBlaze Stratos 3 Ultra. Aqui, o corpo dele ele vai estar ocupando aqui 76%, no caso a tela 76% do todo o corpo dele, né, que é essa parte aqui. O corpo dele é essa partezinha e ele ocupa uma maior parte, quase aí 80%. E PPI, a densidade de pixels, ele vai alcançar 391. Nesse quesito aqui, esse smartwatch ele é idêntico ao ZBlaze Stratos 3 Ultra, tá? Aqui é um pouco sobre as watch faces. A gente verifica que tem diversas watch faces e aqui ele deixa bem frisado que tem mais de 500 watch faces que suportam aquela tela sempre acesa, o que é bem bacana. Geralmente, smartwatches da ZBlaze e Kobe eles estavam apresentando o Always On Display em poucas watch faces, tá? Lembrando que aqui você vai conseguir colocar também a sua imagem do seu celular direto na tela do celular. Ele está falando seus dados, seus objetivos, tudo em um só lugar. Isso trazendo um pouco que ele vai juntar a parte dos sensores, os algoritmos mais precisos, tudo e vai te mostrar na tela o que você precisa olhar, tá? Aqui ele vai te mostrar quando você tiver com nível de oxigênio bem mais alto ou mais baixo, vai te mostrar também quando você tiver com nível de estresse mais alto, vai te dar informações. Aqui você vai conseguir utilizar configurações de respiração para reduzir essa questão do estresse e aqui também, quando tiver muito alto ou muito baixo, a questão do seu batimento cardíaco, tá? Aqui ele vai focar no sono, tá? Aqui para você se recuperar e ter um sono aí de maior qualidade. Aqui ele diz pra gente que a gente vai conseguir criar esse schedule, né? Schedule, que no caso seria a questão da gente criar horários de sono, tá? Com esse horário de sono a gente vai ter um plano de sono bem definido, de início e de fim, que a gente vai verificar se a gente está alcançando ou não, ou seja, se a gente está dormindo mais cedo, como a gente planejou, está acordando mais tarde e etc. Aqui a gente consegue ver os estágios e a qualidade do sono, e aqui também um monitoramento mais profundo, tanto do sono mais leve, sono mais pesado, REM, e aqui nosso tempo aqui acordado, né? Aqui, como eu falei no começo, estava desconfiando que ele tinha sim entrada e saída de áudio, que ele está falando sobre microfone, você vai poder responder, atender e fazer chamadas Bluetooth, além de utilizar aqui os alto-falantes para utilizar aqui assistente voz offline, tá? E aqui outros aplicativos, procurar iPhone, obturador de câmera, calculadora, alarme, relógio mundial, controle de música, saúde feminina, timer, clima, aqui lanterna e outras coisas, tá? E aqui o aplicativo dele, diferente do Stratos 3 Ultra, que é o ZBlaze Fit, aqui ele vai utilizar esse Glory Fit Pro, tá? Que é esse do símbolozinho. Vai ter compatibilidade aqui tanto com iOS quanto com Android sem nenhum tipo de problema. Não sei porque a ZBlaze não utilizou o ZBlaze Fit como fez no Stratos 3 Ultra, tá? Lembrando que esse Glory Fit ele é um ótimo aplicativo também, mas eu preferia o ZBlaze Fit, tá? Aqui algumas especificações mais técnicas, a gente tem a espessura dele, 14 milímetros, ele é um pouco mais espesso que o Stratos 3 Ultra, e a questão aqui do tamanho, da altura e da largura, 57,5, tá? Bem bacana. Peso, 85 gramas, o peso aqui sem a pulseira, 63 gramas. Tela AMOLED de 1.43, resolução de 466 por 466, 399 ppi, e até minutos de brilho, uma tela bem brilhosa. O material, aqui a gente verifica que ele é todo feito em metal, tá? O material da case, o corpo, ele é todo em metal único, mais esse aço aqui que é resistente e anticorrosão, 316L. Os botões, material também em metal, e o material do passador também aqui em metal, tá? Pulseira, silicone durável de 22 milímetros, sensores, aquela parte da dual banda, né, que é L1, L5 de GPS, fora os 6 sistemas de posicionamento, vai ter compasso, giroscópio, sensor geomagnético, barômetro, sensor de aceleração, batimento cardíaco, essa parte da oxigenação também, que no caso é esse Pulse OS. Bluetooth 5.3, compatibilidade com Android 5 ou superior e iOS 11 ou superior. Durabilidade, como a gente verificou, ele passou por aquele teste militar, então ele tem uma resistência de 10 atm e de temperatura máxima de 50 graus, então é bem quente, e uma temperatura mínima de menos 40 graus, que também é bem frio, tá? E aqui é a questão da capacidade de bateria. 500 mAh. O ZBlaze Stratos 3 Ultra, que a gente fez reação e postou ontem, ele só tem 300 mAh de bateria. Então, uma diferença de 200 a mais aqui para o Stratos 2 Ultra, tá? E aqui, carregamento em até 1h30,
bateria de lítio, e aqui um ponto sobre quanto vai durar. Em modo mais pesado 18, em modo mais leve 30 e em modo de quase não utilização 60 dias, tá? Essa questão aqui da bateria, para o ZBlaze Strato 3 Ultra, se não me engano, ele ia durar até 40 dias, tá? E aqui já dura 60 sem a gente utilizar, tá? Carregamento magnético, vem com manual, a caixinha é diferente, assim como veio no Strato 3 Ultra, tá? E é isso, pessoal. Esse aqui foi a gente reagindo a esse lançamento. Com certeza vai ser o melhor smartwatch que a ZBlaze já construiu, tanto em termos de sensores, termos de GPS, de funcionalidades que entrega, construção toda em metal, pulseira, silicone confortável, utilizando aí todos os algoritmos possíveis para você fazer o máximo de esporte, que não seja nossos esportes mais comuns, como corrida, caminhada, aquela escalada, trilha, maratona, parte de escalada, tipo de esqui também vai servir, e além disso a parte de natação é no mar aberto, tá? Mais uma vez eu vou frisar aqui que mesmo ele falando que você pode nadar, eu recomendo que você nade não em mar aberto, porque tem a questão do sal, salitre, que pode acabar entrando no relógio e corroendo alguma coisa. Ah, mas tu vai falar, Luan, por que a ZBlaze frisa esse ponto que pode? Cara, eu não sei se é só para chamar a atenção, para dizer que realmente é resistente, mas eu falo para vocês de coração. Como tem entrada e saída de áudio, tome bem cuidado com a questão de vapor, questão também da água do mar, tá? Porque isso realmente pode danificar internamente. Mesmo ele falando que o corpo aquele é todo em metal, um metal que não corrói, mas isso é a parte externa, tá? Não é a parte interna ali. Então, esse foi o reagindo ao lançamento. Com certeza, se a gente conseguir trazer, a gente vai trazer aqui pro canal. Vou deixar o link de compra dele aqui na Banggood na descrição. Enquanto não sai o link dele na própria AliExpress, vou ficar acompanhando. Quando sair, eu vou deixar aqui também na descrição, tá? Vou deixar também o link do nosso grupo do WhatsApp, ofertas diariamente, e link também da nossa planilha de recomendação de produtos. E é isso, pessoal. Até a próxima.